Olá, galera fanática pelo Timão. Estão preparados para mais um vídeo repleto de informações sobre o nosso glorioso Corinthians? Antes de iniciarmos, já sabem o esquema. Sendo assim, inscrevam-se no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe das notícias mais recentes do nosso amado clube. A diretoria do Corinthians iniciou uma revisão cuidadosa em seus contratos de venda de jogadores, e um dos primeiros achados dessa análise trouxe à tona uma informação importante sobre a negociação de Murilo, zagueiro que foi vendido ao Nottingham Forest em 2023. Em uma primeira análise, acreditava-se que o clube mantinha 10% dos direitos econômicos do atleta, mas, após uma reavaliação, descobriu-se que o percentual acordado na transação não é sobre o valor total da venda, mas sim sobre o lucro líquido da futura negociação. Em outras palavras, o Corinthians receberia 10% da diferença entre o que o Nottingham Forest pagou pela transferência inicial e o valor que o clube britânico arrecadaria em um possível novo negócio. Esse detalhe surgiu apenas agora, depois de uma verificação mais aprofundada, e revela um erro de comunicação na época da transação, que, até então, passava despercebido. O caso de Murilo se deu na gestão de Duílio Monteiro Alves, que, ao oficializar a venda do jogador ao clube inglês, havia anunciado que o Corinthians detinha 80% dos direitos econômicos do atleta e que receberia 14 milhões de euros pela venda, além de 2 milhões de euros em bônus. No entanto, a realidade financeira do acordo era bem diferente. O clube tem direito a 10% do lucro da venda futura, e não sobre o valor integral da transação. A situação gerou um desconforto interno, e o ex-presidente Duílio Monteiro Alves reconheceu o erro na comunicação e pediu desculpas. Ele explicou que a cláusula da venda incluía também um bônus adicional de 500 mil euros caso o jogador tivesse participação de 65% dos jogos em cada uma das 3 temporadas seguintes, além de uma garantia de que, mesmo com equívocos de comunicação, o departamento jurídico do clube tem total controle sobre os percentuais retidos. O desempenho de Murilo no Nottingham Forest, que segue com contrato até 2029, tem sido promissor e despertado o interesse de outros clubes europeus. Essa boa fase do zagueiro poderia significar uma nova negociação no futuro, e, por isso, o Corinthians ainda possui esperanças de ver um retorno financeiro considerável, mesmo que o percentual sobre o lucro não seja tão vantajoso quanto o esperado. Embora o valor exato que o Timão possa receber em uma futura venda dependa das condições do mercado e do desempenho do jogador, o clube pode ainda lucrar com o sucesso de Murilo na Premier League, especialmente se o jogador continuar a se destacar e atrair ofertas significativas. Além do erro de comunicação envolvendo Murilo, a diretoria do Corinthians também está revisitando outros casos de vendas de jogadores que podem ter sido mal interpretados ou mal administrados ao longo dos últimos anos. A negociação de Pedro, que foi formado nas categorias de base do clube e depois se transferiu para o Zenit, da Rússia, é um exemplo disso. O Corinthians, que possuía 30% dos direitos do jogador, foi pego de surpresa ao descobrir que esses 30% haviam sido vendidos em 2024, sem um comunicado público oficial na época. O valor da transação, de 6,3 milhões de euros, cerca de R/cifrão 38,7 milhões, não foi totalmente destinado aos cofres do Corinthians, pois parte do montante foi utilizada para abater dívidas com a empresa Elenco Esportes, responsável pela gestão de diversos atletas do clube, como Pedro, Robert, Renan e Ivan. Essa série de descobertas levantou sérias preocupações dentro do clube sobre como os percentuais de vendas de jogadores foram gerenciados nos últimos anos. A atual diretoria, surpresa com a venda não comunicada dos direitos de Pedro, acionou o departamento jurídico para um pente fino completo, com o objetivo de esclarecer todas as transações passadas e garantir que o Corinthians não perca mais recursos financeiros com acordos mal negociados ou mal comunicados. A expectativa é que essa auditoria interna ajude o clube a organizar melhor suas finanças, evitando futuras surpresas desagradáveis e fortalecendo o controle sobre as vendas de jogadores, que sempre são uma das principais fontes de receita do Timão. O Corinthians, com sua torcida apaixonada e exigente, espera que o clube aprenda com esses erros do passado e siga em frente de forma mais transparente e eficiente. O que aconteceu com o bom futebol do Corinthians? O time que já foi referência no futebol brasileiro, conhecido pela força coletiva e pelo espírito aguerrido, parece estar vivendo uma fase de queda vertiginosa. O Corinthians, que sempre teve um elenco competitivo e identificado com sua torcida, agora se vê distante das suas melhores atuações. Em campo, a equipe tem demonstrado falhas constantes em momentos cruciais, e as promessas de um renascimento no time parecem cada vez mais distantes. O que antes era sinônimo de vitória e raça, hoje é um reflexo de frustração e incertezas. A torcida, conhecida por sua paixão imensa, já começa a questionar se esse é o fim da era dourada do clube. As causas dessa derrocada são muitas e complexas. A falta de entrosamento entre os jogadores, o desgaste de um elenco que não apresenta evolução, e as falhas táticas de um comando técnico que não consegue encontrar a fórmula do sucesso, são alguns dos principais pontos que têm atormentado a Fiel. A cada jogo, a impressão é de que o time se distancia mais do futebol envolvente e vitorioso que sempre o consagrou.
O Corinthians, que antes contava com uma identidade forte, hoje parece viver à sombra de suas antigas glórias. O que resta para o time alvinegro? Um trabalho árduo para reencontrar o futebol de qualidade ou um ciclo de decadência irreversível? O futuro do Corinthians, agora, é uma grande incógnita. A atual fase do Corinthians, marcada pela queda no nível de desempenho, não se limita apenas ao futebol jogado em campo, mas atinge também a estrutura interna do clube, que parece não conseguir dar respostas rápidas e efetivas para um time que já foi sinônimo de força e consistência. A torcida, que sempre esteve ao lado do time nas vitórias e nas derrotas, vê hoje um elenco desorganizado, sem uma identidade clara e sem o ímpeto de outrora, aquele que fez o clube ser respeitado no Brasil e no mundo. As promessas de um renascimento, tanto na gestão quanto no futebol, esbarram em uma realidade crua. O time não apresenta evolução, e as escolhas erradas no comando técnico, assim como as contratações que não deram certo, deixam a sensação de que o Corinthians está se afastando de sua verdadeira essência. O Corinthians guerreiro, aquele que nunca desistia e enfrentava qualquer adversidade de cabeça erguida, parece ter ficado para trás. Agora, o que se vê é um time instável, que não consegue mostrar a garra e o futebol envolvente que marcaram a história do clube, e uma torcida impaciente que clama por uma reviravolta, que parece cada vez mais difícil de acontecer. Antes de mais nada, curte e ative o sininho das notificações no canal do Corinthians, assim você não perde nenhum conteúdo novo. Vamos seguir em frente. O que você, torcedor corintiano, acha dessa situação? Será que o time está realmente à deriva, sem direção e sem o brilho que tanto marcou sua história? Ou há ainda uma chance de recuperação para o Corinthians? A Fiel, que sempre se orgulhou da raça e determinação de seus jogadores, vê seu time jogando com uma postura tímida e distante das suas tradições. A pergunta que fica no ar é: o que aconteceu com o espírito vitorioso que, durante tanto tempo, definiu o time dentro de campo? Será que a falta de um líder dentro de campo está afetando a confiança e a vontade de vencer? Além disso, a torcida está se perguntando o que pode ser feito para mudar esse cenário. Será que o time precisa de uma reformulação profunda, com novas contratações e até mesmo uma mudança radical na comissão técnica? Ou seria o momento de apostar em um trabalho mais contínuo, dando mais tempo e confiança aos jogadores e ao treinador atual? A paciência da Fiel, que já foi testada tantas vezes, parece estar se esgotando. Mas, por outro lado, será que o Corinthians pode encontrar, no seu próprio elenco, a força para se reinventar e voltar aos bons tempos? E, mais uma vez, a pergunta que fica: a torcida vai continuar acreditando em uma reviravolta ou a frustração vai falar mais alto? Como a Fiel pode ajudar o time a se reerguer, ou será que o momento de mudanças mais drásticas chegou? O que você, torcedor, faria para tirar o Corinthians dessa crise e resgatar o futebol que fez a Fiel tão apaixonada e orgulhosa de seu time? É hora de se unir e apoiar, ou as críticas precisam se intensificar para exigir uma resposta dentro de campo? O futuro do Corinthians está em jogo, e sua voz, mais do que nunca, precisa ser ouvida. A gente traz as notícias mais legais do Corinthians todo dia. Se inscreve e curte pra gente continuar trazendo mais novidades. Conta o que você acha nos comentários, o Corinthians adora saber. Tchau, até o próximo vídeo.